Falando um pouco sobre violência doméstica, como um tema extremamente espinhoso e difícil de ser falado, tratado, até mesmo em questão pública, até pela sensibilidade do tema, muitas pessoas se furtam até a debater sobre o tema, pois pode ser mal interpretado e, como dizem hoje na era digital, pode ser até mesmo cancelado. Que seria a questão da desvirtuamento da Lei Maria da Penha em forma de vingança. Muitas mulheres desvirtuam um instrumento tão importante para aplicar como vingança. O que que você acha dessa situação? Qual que é a sua leitura, haja vista que você trabalha na área de direito de família? Doutor, eu acredito que, assim, ocorrem casos, eu mesma já atuei em uns 2 casos em que houve a utilização de má-fé da lei. Só que, assim, a lei, ela protege, a lei, ela resguarda as mulheres. E aí eu não posso pegar um caso, 2, para dizer que existe essa contaminação, porque eu acho também que é um exercício do advogado, em razão da própria ética, não estimular esse tipo de comportamento, porque o aparato das delegacias, das promotorias, do tribunal, você não pode desperdiçar todo o aparato que é feito para o acolhimento da mulher vítima de violência doméstica, você simplesmente enfraquecer em razão de comportamentos que aí eu creio que é muito mais pode ser tido como uma questão de caráter, porque isso aí é homem e mulher, isso aí a gente não pode dizer, isso aí é do indivíduo, que eu não coloco sexo, do que generalizar. Então, assim, a minha função como uma voz que defende a lei, e eu já conversei isso com delegados, eu já conversei isso com juízes, eu já conversei com promotoras. A lei, ela tem que ser respeitada, porque a lei, ela protege vidas. A violência psicológica, ela existe, mas quando for o tribunal, até no setor social, no decorrer do instrumento, da formalização do processo, ele tem o setor social que identifica. Então, mas só para tentar trazer um pouco mais de luz e, e calor ao debate. Eu discordo um pouco, porque eu vejo que as pessoas tendem a minimizar. E isso prejudica muito as mulheres, porque foi grandes conquistas, tem um fator histórico aí, tem todo conquistas atrás de conquistas, dificuldades, e as mulheres que trabalharam e conseguiram esse direito, hoje estão sendo prejudicadas. Como estão sendo prejudicadas? Porque essas pessoas que utilizam dessa medida como vingativa, que as pessoas hoje já expressam até isso, é uma medida vingativa, ela está tirando a força da norma. Hoje eu não vejo mais como um caso isolado. Ah, não. Todo mundo diz, ah, é um caso isolado, é um caso aqui, um caso ali. Não, a gente percebe que os próprios colegas advogados têm utilizado de má fé. Eles chegam, o cliente está passando por um divórcio, tem o dissabor de estar vendo a falência de um instrumento familiar ali, de um casamento, de uma união estável, o qual eles depositaram muita confiança, muita expectativa, e aquilo ruim. E as pessoas começam a visualizar no indivíduo qual tinha o relacionamento os defeitos agora. Onde via só qualidade, começa a enxergar os defeitos. E mediante todo esse contexto que se cria, a gente percebe também que as próprias situações de postura frente à destituição desse casamento, dessa união estável e convívio com os filhos, se transformam. E o que, que a gente percebe logo em seguida? Que vem uma medida Maria da Penha, a violência psicológica, é uma forma de impedir que a pessoa tenha acesso ao seu patrimônio, o que está sendo debatido. Então, começa a debater sobre patrimônio. Ah, eu não concordo com o que está sendo feito, como vai ser essa divisão. Aí, rapidamente, o primeiro dessabor ali que tem frente à partilha, aparece logo a medida protetiva. Aí, a mesma coisa com o filho, não concordo que você está levando, eu não quero que meu filho conviva com essa mulher. Rapidinho aparece também uma medida protetiva. E detalhe,
Ok, essa medida protetiva vai ser analisada no momento posterior. Mas no primeiro momento, a palavra da vítima tem uma grande relevância. E apenas com essa palavra da vítima é determinado o afastamento. E a pessoa que está sendo acusada que lute para desconstituir a palavra da vítima. Então, ou seja, isso é extremamente difícil para a pessoa que está sendo vítima dessa medida vingativa e também muito prejudicial às mulheres que lutaram tanto para ter esses direitos. É um direito dela, deve ser preservado, mas as mulheres têm que também, vamos dizer, acusar e trabalhar e enfrentar isso, pois isso está prejudicando muito o direito que elas adquiriram nesse percurso tão longo. Doutor, eu tenho certeza que os órgãos que trabalham em prol da mulher para viabilizar essa proteção, eu tenho certeza, doutor, que eles identificam. E assim, eu tive contato com algumas delegadas que são da delegacia, pertencem à delegacia da mulher daqui da capital, e elas têm um olhar muito sensível em relação a isso. Mas a lei, ela não pode ser fragilizada. Eu não posso tirar, em função de comportamentos isolados, a proteção que a lei dá. O Estado ele tem que como combater com os instrumentos dele quando se analisa essa construção que o senhor está falando aí de uma forma desconectada da realidade. Mas a Maria da Penha ela não pode ser de forma alguma fragilizada. Então, doutora, desculpa, mas eu não estou falando que a lei não é importante. Eu não estou falando que a lei não deva ser utilizada. Eu estou falando que deve haver pelo menos uma investigação mais profunda, até mesmo para punir as pessoas que utilizam dessa lei em benefício próprio. Porque realmente é um sistema extremamente complexo. Como que a gente vai comprovar essa questão do dano, da ameaça, que às vezes ocorre entre só as duas pessoas? Ok, existe toda uma dificuldade da questão probatória, por isso a palavra da vítima deve ter uma grande relevância, porque é um crime que é cometido, na grande maioria, de 4 paredes. Porém, a gente sabe também que depois do divórcio, esse tipo de crime ocorre como? Através de ligação, mensagem. Então, existe mecanismo que possam corroborar com as alegações e não ficar apenas na palavra da suposta vítima. Então, não que eu queira que enfraqueça. Pelo contrário, eu quero que fortaleça, que as mulheres cada vez mais conquistem os seus espaços, conquistem os seus direitos. Porém, tem que combater, de fato, essas pessoas que utilizam essas medidas vingativas. Pois essas medidas vingativas que é o verdadeiro prejuízo à lei. Mas, doutor, é como eu estou lhe falando, o Poder Judiciário, ele, com o aparato que ele tem do setor social, ele consegue identificar e em cada caso, observar se for objeto de punição. O Poder Judiciário ele tem se posicionado em relação a isso. A Polícia Civil tem se posicionado em relação a isso, tendo, como eu estou lhe falando, a cautela e a sensibilidade de não achar que isso é uma situação generalizada para que se enfraqueça a lei. Não. Eles têm mecanismo de identificação em relação a essas condutas. E aí eu fico muito tranquila no meu espaço, porque a lei ela está sendo bem utilizada. Agora, nós temos também que ter uma conscientização da classe, de nós como advogados, de que a gente oriente adequadamente os nossos clientes. Doutora, vou fazer uma pergunta. Chega um cliente no seu escritório hoje e fala, eu estou passando por um momento conturbado aqui do divórcio e eu tenho que buscar meus filhos. Você orienta ele ir sozinho buscar os filhos e ter contato com a mulher, com a ex, o qual ele tem um atrito, está tendo dificuldade de relacionamento? Você não vê um risco dessa mulher utilizar qualquer ferramenta em prejuízo ao seu cliente? Ou não? Porque o que eu percebo hoje com os advogados, com as pessoas que labutam nessa área de direito de família, é que eles colocam uma série de cautela para o homem que for ter contato com a ex-mulher, com medo
dessas medidas que a mulher pode utilizar desses instrumentos, dessas ferramentas, como uma forma vingativa. A doutora até mencionou uma coisa interessante, isso não é de agora, né? A gente já tem isso até na Bíblia. Eu gostaria até que colocasse. Existe a síndrome de Potifar, que ela é inclusive estudada muito no direito penal, que é a mulher que usa para se vingar do agressor, do suposto agressor, tá? Corrigindo, do suposto agressor, ela se utiliza porque a finalidade dela não foi alcançada, então ela imputa um crime falso a ele. Então, isso é, sim, uma tese do direito penal e que pode, dependendo do caso, ser identificada e comprovada. E eu lhe afirmo que no Tribunal de Justiça do Pará, o tribunal ele tem se posicionado em relação, é como eu falo para o senhor, você identifica quando há alegações falsas, quando há alguma alegação que seja desconectada com a realidade. Eles já estão habituados e habilitados a identificar, mas eu ressalto, em razão desse comportamento muitas vezes isolado, que tem que ser combatido, não se pode enfraquecer a lei, pelo contrário, como o senhor falou, nós temos que robustecer cada vez mais a lei para que as mulheres tenham coragem de denunciar. Assim, eu particularmente, eu fico muito revoltada quando o objeto de conquista, de proteção das mulheres é usado de uma forma totalmente equivocada. Nós temos aqui esclarecer, os colegas têm que se atentar em relação ao caso que o senhor falou, de comportamento, de como eu oriento os meus clientes, tudo, doutor, depende de como está o casal naquele momento, de como está a conversa do casal. Está conseguindo se trilhar uma questão que pode ser resolvida consensualmente através de um acordo, porque a maior preocupação, eu acho, dependendo do caso, é a proteção do menor, quando há. Tem que proteger o menor. Então, se o casal tem um bom relacionamento, se o casal está conseguindo conversar de uma forma amigável, por que não esse pai, esse ex-marido, não pode ir visitar ou pegar os filhos sem ter uma testemunha do lado? Eu não vejo motivo. Eu acho que a gente tem que tentar, como profissional de direito, fazer com que, no caso, os clientes, de uma forma, a gente sempre tem que tentar um acordo, uma forma de conciliação, uma forma consensual, porque os tribunais estão, às vezes, abarrotados também de situações que muitas vezes são incabíveis, que era desnecessário judicializar, porque nós temos uma cultura de judicialização. E o advogado ele tem que ter essa sensibilidade para perceber que muitas vezes a gente consegue compor um acordo. Então, mas isso é interessante, pois quando a gente observa, o próprio judiciário hoje, ele trabalha em prol da composição. Você já vê que tem uma orientação a isso. A gente não vê muito esse trabalho frente à advocacia. Então, quando acontece alguns fatores, principalmente nessa área de direito de família, e ocorrendo divórcio, essas coisas, eu observo que, às vezes, até mesmo alguns advogados orientam os clientes de uma maneira errada. Então, utiliza desse instrumento como uma forma de absolver ou ter acesso ao patrimônio e afastar a outra parte do patrimônio. Então, a medida em si, ela não está sendo utilizada como uma forma de proteção da mulher. Ela é utilizada como uma forma de afastamento do ex da propriedade, do patrimônio. E isso, de uma forma quase comum, eu observo quando tem empresas em conjunto, aí vem a medida, aí falando de um volume de dinheiro maior, aí vem logo a medida protetiva de afastamento da pessoa, não por causa de filho, não por causa de violência psicológica, não por causa de violência física, mas está atrelada à questão patrimonial. Ela quer que afaste a pessoa da empresa o qual constituíram junto. Então, estou dando exemplos aqui que eu já vivenciei, eu já tive acesso a esse tipo de processo. Então, Paulo, mas você teve acesso também a processos que realmente, se não tivesse a medida protetiva, poderia ocorrer uma tragédia. Muitos.
como a doutora mencionou, existem vários casos também que de fato precisa. Eu não digo que deve enfraquecer a norma, eu só digo que deve apurar de maneira profunda todas as alegações que são levadas e não deixar apenas a palavra da vítima quando de fato existe outros mecanismos probatórios. Eu já tive situações de confusão dentro de estabelecimento com câmeras, ninguém teve interesse algum em buscar câmera, ninguém teve interesse em ouvir ninguém, ficaram apenas atrelados ao que disse a vítima. Então se torna um pouco cômodo a pessoa utilizar isso, até não sei qual o intuito, qual seria a função e a finalidade disso, mas às vezes até mesmo por preguiça e por se tornar mais fácil, ele vai lá, aplica a medida protetiva e segue o jogo. E a Doutor, pessoa que corra atrás de entendo, provar. mas assim, qual é a visão, creio eu, de quem vai receber uma demanda? É por isso que eu lhe digo que tem que ter uma conscientização de alguns colegas advogados para que não estimule esse tipo de comportamento que é antiético. E aí tem-se um lado que tem o colega advogado e tem o outro que é o julgador. Penso eu que o julgador, quando ele analisa um caso, ele não tem como ter uma bola de cristal para adivinhar que aquela vítima, ou suposta vítima, digamos, ela está mentindo. Ele não pode, por questão de segurança, penso eu também, em relação a todas as outras mulheres que são vítimas de violência, negar uma medida protetiva. Sim. Que depois pode se demonstrar no decorrer do processo que foi utilizada de forma falsa. Então, mas até essa demonstração é um tanto quanto complicada, né? A pessoa conseguir retirar medidas que comprove que a pessoa está mentindo num fato que ocorreu entre as duas pessoas, supostamente um fato inexistente, ou seja, às vezes até uma prova diabólica, porque o fato nunca ocorreu, ela inventa aquela história e coloca para você comprovar que aquilo não ocorreu. Às vezes é difícil conseguir comprovar isso. Então, ou seja, nesse contexto, ela já se beneficiou da lei. Aí se a gente está esperando o quê? Ah, não, mas a gente tem que esperar a boa-fé, a gente tem que esperar a ética, a gente tem que esperar que essa pessoa comporte de maneira correta dentro de um processo. Desculpa, doutora, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Pois é, mas aí, doutor, eu vou lhe insistir. As reais vítimas, elas não podem pagar o preço de quem falta com a verdade. Sim, mas... Então, eu entendo, tem que ter um equilíbrio, mas assim, o que eu lhe digo, as delegacias, as delegadas que são instruídas, têm habilidade, a delegada, que é quem primeiro ouve a vítima, as delegacias das mulheres, elas têm que tomar as providências em relação àquilo. Então, vamos passo a passo para o pessoal entender.